Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Seja Trainee, um podcast em que a gente compartilha dicas e orientações para quem busca programas de trainees que chegam a remunerar R$ 8.000 por mês na fase inicial de carreira. E nesse episódio falaremos sobre os trainees 30 a mais, uma demanda, uma dúvida muito que a gente tem recebido muito aqui pela audiência, pelas pessoas que nos seguem e nos acompanham. E para isso temos 3 participações especiais. Estou aqui hoje com o Felipe Augusto. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Luiz? Boa noite. Obrigado pelo convite, hein? Maravilha. Poxa, Felipe, já aproveita e se apresenta aí para a turma, por favor. Boa noite, pessoal. Uma honra estar aqui no podcast Seja Trainee. Eu sou o Felipe Augusto, tenho 32 anos, nascido em São Paulo, capital. Vou compartilhar um pouquinho da minha história aí, como que eu consegui alcançar o Trainee Itaú Varejo. Eu estou no banco agora do Itaú, estou muito feliz, vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Maravilha. Estamos também com a participação da Márcia, direto de Fortaleza. Tudo bem, Márcia? Boa noite, Luiz. Tudo jóia? Eu sou a Márcia Teixeira, falo de Fortaleza, tenho 32 anos e sou trainee na Ambev Tech em Márcia, tecnologia. acho que escolheram errado aqui o quadro da produção. Não é possível. 32 anos, Márcia? É real, Luiz. Então tá bom. Depois você me conta esse segredo aí, tá bom? Pode deixar que eu compartilho depois. Muito bem também. E temos a participação especial aqui no estúdio junto comigo do Mário. Tudo bem, Mário? Tudo bom, Luiz? Maravilha. Prazer estar aqui também. Por favor, se apresente aqui para as pessoas. Vamos lá. Meu nome é Mário Carré, eu tenho 43 anos e também estou na busca aí pelos programas de trainee. Tive contato primeiro com esse universo no ano passado e comecei a me dedicar e inspirado em histórias que eu conheci de pessoas aí como a Márcia, como o Felipe e de outras pessoas que batalharam muito pela aprovação. Que bacana, que bacana. E, Mário, você é a primeira pessoa aqui como nosso audiência, seguidora aqui que participando dos programas. Então, muito legal, seja muito bem-vindo ao episódio. É muito importante para nós escutar também as pessoas que estão buscando os programas, né? Então, a gente escuta aprovados, escuta consultorias de recursos humanos, especialistas de mercado e, por que não, também os candidatos. Então, você está aqui com uma voz super importante representando muitas pessoas aqui. Obrigado pela presença. Obrigado a você, Luiz, pelo convite. E para a gente poder começar aqui essa questão, eu vou trazer a pergunta para vocês em relação à questão da idade. Mas será que existe diferença para quem está buscando com 22, 25, para quem está com 30 e poucos anos de mercado? Quais são as diferenças que vocês veem efetivamente na prática com vocês? Tá? E aí, quem quiser começar, Felipe, manda bala já, tá bom? Se quiser trazer aqui, fica à vontade. Bom, pessoal, vou começar essa até por experiência própria, né? Então, eu comecei a entrar nesse mundo de trainee com 30 anos, né? Então, o que eu falo a diferença entre o pessoal de 20 e de 30 anos? Eu acho que é o amadurecimento, né? Então, eu já passei por já tenho esse amadurecimento, já sabia muito bem o que eu queria, então eu acho que o pessoal que tem 30 anos, ele pode estar mais seguro, ter uma decisão mais correta ali do trainee que ele quer, né, do que ele está buscando para a vida dele, porque querendo ou não, a gente tem um espaço menor aí para se aposentar, né? Não sei como vai ser a aposentadoria daqui para frente, mas esse é o objetivo. Eu acho que quem está com 30 anos já tem aqui a experiência. Por outro lado, quem está com 20 consegue experimentar mais coisas, né, Luiz? Porque, assim, hoje o mundo está trocando muito rápido, né? A gente tem que saber se adaptar muito rápido. As gerações passadas, uma pessoa ficava 30 anos numa empresa só. Hoje você não vê muito isso, né? Então, eu acho que é essa a diferença do amadurecimento entre uma pessoa com 30 anos e outra com 20. Que legal. E para você, Márcia, deu um frio na barriga aí prestar os programas de trainees com 30 anos? Foi 31 que você estava, Márcia? 32, eu vou fazer 33 esse ano, então o frio na barriga foi enorme, porque, como o Felipe bem falou, a condição nossa realmente é que a gente já tem uma bagagem de mercado e, no meu caso, além de ser trainee, eu fiz uma transição de carreira, né, que eu não estou trainee na minha área, né, digamos assim, do meu background passado, né, que era a área técnica de área de energias, né, então tem essas diferenças. Você realmente sabe o que é que você quer, você consegue ser mais assertivo, eu diria, né? Essa é a grande diferença para quem está com mais de 30 e está buscando essa mudança no mercado. E qual foi a sua mudança, Márcia, então? Eu saí da área de energias, né, área técnica de energias,
para a área de TI, né? Tecnologia. Hoje eu estou na formação de QA, que é Garantia de Qualidade de Software, né? Dentro da Ambev Tech. Dentro da Ambev Tech, isso mesmo. Muito legal, tá bom. E para você, Mário, como você tem sentido a busca dos programas de trainees hoje no mercado? Ó, eu tive uma surpresa positiva, na verdade, porque quem falava para mim, principalmente, tentar os programas de trainee, primeiro foi minha esposa. E eu não botava muita fé. Depois que eu comecei a pesquisar, eu vi que tinha outras pessoas, talvez realmente não seja tão comum pessoas com mais de 40 anos. Mas quando eu vi que tinha pessoas acima de 30 também tentando, eu pensei, pô, isso aqui também é para mim, né? E eu fui muito bem acolhido quando eu pedi informação para outras pessoas que também estão tentando programa de trainee, assistindo lives também. Eu vi que as próprias pessoas das empresas, quando eu perguntava alguma coisa no chat, as pessoas das empresas se mostravam abertas a pessoas de qualquer idade. Então eu fui sentindo mais segurança de que aquele lugar também era para mim. Conseguiu fazer entrevista? Já consegui fazer a entrevista, já fiz dinâmica, então estou aí no jogo, né? Ainda não teve o meu sim, mas cada vez que eu avanço alguma etapa, eu vou tendo mais convicção de que eu posso estar ali. É tudo questão da nossa preparação também, né? Que bacana, que demais. Agora, Felipe, você tocou num ponto legal sobre amadurecimento que você trouxe, né? Amadurecimento em relação à parte de carreira, das experiências. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, a pessoa hoje que está com 30 a mais, às vezes ela se vê como em desvantagem, às vezes, por estar às vezes um pouco a mais de tempo no mercado e tudo mais, enfim. Mas vamos pensar nas vantagens? Vamos pensar um pouco mais assim? Então, quais são os ganhos que a empresa pode ter, que o próprio candidato está buscando, né, para a carreira deles e tudo mais? E uma coisa que eu queria já até antecipar e que eu acho legal a gente pensar, nós fazemos parte de uma geração que a gente vai trabalhar até os 70, 80 anos, eu imagino, sabe? Porque esse negócio de previdência, essas coisas aí, esquece, né? Então, eu vejo que a gente tá só começando. Muitas vezes as pessoas estão com 38, então às vezes eu penso assim, eu falo, poxa, tô só começando a Seja Trainee tem a 10, só que eu falo, ainda tem alguns ciclos de 10 aí pela frente, sabe? Com certeza, Luiz. Eu acho que essa parte do amadurecimento faz a gente refletir, né? Saber o que a gente quer, eu acho bem bacana. E assim como a Márcia, também tive mudança de carreira, viu, Luiz? Eu era do setor automotivo e com 30 anos eu falei, poxa, eu me apaixonei pela área financeira, né? Pelo banco. E aí até uma dica para o pessoal que vai prestar trainee, você tem que prestar ali o trainee com as empresas, né, que dá fit com você, que você está estudando, que você está gostando de estudar, porque eu lembro que eu estava prestando para algumas empresas e, Luiz, sinceramente, eu não conseguia ficar estudando muito tempo. E aí, quando eu fui estudar sobre o banco, eu amava, ficava horas debruçado. Então, essa parte do amadurecimento, quando você me pergunta sobre as vantagens, né, a gente pode levar nossa experiência, nossa bagagem que a gente tem, que a gente recebeu durante as outras empresas, que a gente tem da vida, para a nova empresa que a gente está indo, né? Então, eu acredito que os recrutadores, eles estão vendo isso também. Poxa, no meu time lá, a gente tinha 51 trainees do Banco Itaú. Tem gente com 30 anos, 29 anos, eu estou com 32, eu sou mais velho ali da turma. Mas é legal porque tem a experiência de cada um, né? E não é só a idade não, viu, Luiz? Tem gente lá com 23 anos que tem uma bagagem excepcional, assim. Então não é a idade hoje, é o que você tem de background, né? O que você fez da sua vida, né? E eu vou até trazer um ponto aqui que eu achei interessante, Luiz. Quando a gente pergunta para as pessoas, com os líderes, todos eles têm alguma coisa que eles trazem de hobby, de alguma experiência. Então, muita pessoa fala, nossa, tem que só trabalhar. Não, o que você faz de legal? O que você faz de hobby? Pô, lá, Luiz, tem gente que trabalha com planta lá de hobby, tem gente que trabalha assim, pode dizer, né? Mas tem gente que joga futebol, tem gente que corre. Então, tem a sua vida por trás. Isso tudo vai te dando experiência. Eu sou muito propenso ao esporte, né? Eu falo que esporte salva vidas, dá oportunidades. E esporte ensina muito. Então, tá aí. O que você pode trazer da sua bagagem? Então, eu acho que essas são as vantagens de ter 30 a mais aí, tá entrando no mercado de trainee. Muito legal, Felipe, muito bacana. E quais foram os diferenciais da Márcia, então, aí para o programa Trainee Ambev Tech? Uma área que você ainda não tinha experiência, né, Márcia? Com o que você trouxe e enxergou aí para essa oportunidade? Realmente é uma área totalmente nova para mim até então, mas como o Felipe falou,
realmente a nossa bagagem, ela vem com a gente. Quando a gente faz essa transição, a gente não joga fora o que a gente aprendeu até então e passa a aprender um novo do zero, assim. A gente tem uma base tanto de conhecimento técnico que você pode adequar, como também de vivência mesmo, de mercado, relacionamento dentro da empresa. Então, eu vejo isso, a área técnica, ela me trouxe a parte analítica, que é o que eu uso muito dentro do QA, né? Porque você tem que garantir a qualidade do software, você tem que ser muito atento às nuances ali, ao código, essa parte mais técnica de análise mesmo. Isso eu trouxe do meu antigo, digamos, das minhas antigas funções. Então, isso veio comigo. Esse é o grande diferencial de quem já tem uma bagagem. Porque você não larga aquela bagagem, você adequa ela para o que você está precisando ali na sua nova formação, na sua transição, digamos assim, né? E você competiu com pessoas mais novas e até da formação de tecnologia também. Sim, Luiz. Tinha gente da área mesmo. E foi assim um processo bem concorrido. Foram mais de 40 mil pessoas, né, na verdade. E teve pessoas de áreas totalmente diferentes que foram aprovadas. E tinham pessoas que eram da área e que eu conheci também, que estavam no processo e não conseguiram avançar. Então, tem muito mais do que somente você ter o conhecimento naquela área. É muito de perfil, de match mesmo, sabe? Que incrível, que demais. E, Mário, como é que tem sido amadurecer um pouco mais sobre a parte do seu perfil, sobre o que você busca, o que faz sentido? Como está sendo isso para você hoje ao prestar os programas de trainee? Essa é uma parte que eu não imaginava que era tão importante, porque é engraçado como não é só a questão da idade que une nós três, né? Ouvindo o relato dos dois, eu percebo que a gente também tem em comum essa coisa da transição de carreira, e eu já passei por outras experiências também. Eu tenho uma formação anterior em nutrição, trabalhei quase 10 anos nessa área, depois trabalhei um período na indústria, depois trabalhei concursado na parte de serviços públicos, e então a gente tem essa facilidade de transitar por diferentes espaços, mas, ao mesmo tempo, agora, trabalhando um pouco mais essa questão de autoconhecimento, eu consigo entender onde realmente eu vou me encontrar. Não tem mais aquela questão de ir para onde a maré estava levando, né? Nesse momento de carreira, além de ter tido a coragem de deixar uma outra carreira para buscar esses programas de trainee, mas hoje eu também tenho essa segurança que eu tenho refletido muito nos últimos meses. Toda a jornada que a gente faz de participação em programas de trainee, hoje as experiências estão muito ricas, né? Quando você se inscreve, você é convidado, por muitos processos, eles já têm ali embutido uma parte de autoconhecimento, também de conhecer sobre a cultura da empresa, e aí você começa a perceber que uma empresa é de um jeito, outra do outro, você começa a pensar, será que eu me encaixo mais nessa ou mais naquela? E isso vai trazendo muita coisa de novidade, por mais que já tenha uma grande bagagem, mas eu acho que nesse programa, nesse processo, né, de preparação para trainee, a gente vai trabalhando essa questão, e se a gente já traz essa segurança antes de que a gente se adapta a diferentes ambientes, que a gente já teve uma outra carreira, eu acho que vai trazendo ainda mais segurança a partir do momento que a gente percebe que, com a maturidade, a gente se conhece melhor, e quando a gente para e começa a analisar os tipos de empresa ao longo dessa jornada, a gente também vai entendendo que a gente está seguro e fazendo escolhas mais assertivas. Esse conhecimento do universo mais corporativo, dessas grandes empresas que têm programa trainee, isso você já tinha antes na experiência de nutrição, nas experiências anteriores? Olha, não com a clareza que eu tenho hoje. Primeiro porque eu trabalhei em diversas empresas, mas nunca tinha trabalhado numa empresa multinacional, numa empresa de porte tão grande quanto, não vou dizer que são todas, mas várias empresas que oferecem o trainee. E mesmo assim, eu até cheguei em cargo de liderança, mas talvez não nesse nível de profundidade que a gente vê as empresas se posicionando hoje. Eu não tinha esse entendimento tanto de gestão, de negócio, para onde a empresa vai, muita coisa que está em jogo. Quando a gente estuda, por exemplo, uma etapa de painel de negócio, a gente olha para a empresa com um olhar que eu não tinha o costume de olhar antes, né? Às vezes até, claro, já acompanho notícias, tenho uma boa noção de economia, de assuntos globais, mas
quando você está no processo de prestar programas de trainee, você começa numa jornada de aprendizado que, se você se dedicar mesmo, cara, os teus conhecimentos se ampliam assim de uma maneira formidável, é muito legal. Que incrível, que demais. Então é um bom momento, né? Assim, quando a gente está prestando os programas de trainees no mercado, quando a gente está olhando para essas oportunidades, é uma boa forma da gente entender mais sobre negócios, entender mais sobre as oportunidades e dar esse direcionamento de carreira, né? O trainee pode ajudar você nesse direcionamento de carreira. Eu acho que é muito bom. Claro, a pessoa que começa já mais jovem, já com esse pensamento, é muito bacana. Mas mesmo a pessoa com 30, 40 anos que seja, talvez não refletiu sobre negócios com essa profundidade. Então, tudo acaba sendo um grande aprendizado. Claro, tem uma coisa que você precisa batalhar, você está querendo uma aprovação e tudo, mas é uma jornada muito rica. Agora vamos pensar um pouco assim em talvez alguns erros, receios ou obstáculos que vocês enfrentaram ou que talvez outras pessoas possam enfrentar ao participar dos programas de trainees, né? Por ter às vezes mais bagagem, mais vivências. Quais são as barreiras que podem trazer nos processos seletivos, que as pessoas podem enfrentar, que vocês enfrentaram, enfim, o que vocês teriam a dizer aqui? Eu acho que um grande desafio é você justificar essa mudança, né? É uma pergunta que, para mim, assim, ela foi recorrente ao longo desse processo, que é por que você está mudando, né? Eu tenho 13 anos de atuação na área técnica, eu comecei muito cedo. Então, assim, por que largar, né, digamos assim, uma formação já tão consolidada na área técnica e agora você quer fazer o 360 com uma área totalmente diferente? Então, você justificar isso, você tem que ter justamente o que foi tocado aqui várias vezes, muito autoconhecimento. Você tem que saber dizer por que você tem esse desejo. Então, isso é um grande desafio. Isso você realmente tem que ter assim, muito bem pronto, muito bem definido, porque você vai ser confrontado com esse tipo de pergunta. Então, eu fiz essa jornada, né, de autoconhecimento, foi riquíssima para mim. Me fez, assim, eu refletir realmente sobre a minha história, me fez valorizar ainda mais o que eu já construí até aqui. Isso me deu muito mais segurança, sabe, de lidar com essas barreiras, digamos assim, né, que a gente encontra, os 30 mais encontram, né, nesse desafio de estar aí no trainee, de estar em transição de carreira. E para você, Felipe, como era fazer o pitch em 2 minutos para contar a sua história? Nossa, super desafiador no começo, né, Luiz? Eu acredito que em 2020, né, de trainee, só para quem não sabe, né, eu fiz o processo em 2020 e não passei, aí fiz o processo em 2021 e passei. Mas no começo é muito difícil. Se você não treina, então você acaba não indo bem. Então, para mim, tem que ter treinamento. Treinamento do pitch. A Márcia falou agora do autoconhecimento. Gente, vocês já colocaram uma folha do pitch, fizeram a linha do tempo da sua vida? Seus valores? Vocês têm claro os seus valores? Pô, eu lembro quando eu estava fazendo isso, Luiz, fazendo exercício. Pô, eu trouxe a bagagem lá da minha avó, cortadora de cana, Ribeirão Preto. Morei com ela até os 14 anos, né? Eu até os 15 anos, saio de casa para ir jogar basquete. O esporte me ensinou muito, sabe? Então, quando eu começo a colocar a linha do tempo ali, eu falo, poxa, eu não tenho aquela experiência que o pessoal tem de ficar 1 ano lá fora, tudo. Mas eu tenho minha bagagem aqui dentro do que eu já tive, que eu já vivi, as experiências que eu já tive. Então, você falou um ponto bem legal, Luiz, do pitch. Tem que treinar o pitch de trás para frente, de frente para trás, na frente do espelho, porque realmente é matador. Eu acho que autoconhecimento, o pitch, saber seus valores. E aí eu puxo um ponto que a Márcia comentou também. Por quê? Porque você quer fazer essa transição de carreira, né? Faz sentido para você agora? Você tem total confiança? Eu lembro que em 2020 eu ainda estava meio inseguro, assim, em 2021 eu tinha certeza porque eu queria fazer isso. E agora, rapidinho, Luiz, só pegando um ponto que o Mário falou sobre a idade, né, tudo. Vocês viram que está tendo uma tendência de estágio 50 mais nas empresas? Porque eles já estão com essa visão. Pô, foi muito legal o que o Mário está falando. Meu, já sou um fã seu, viu, Mário? Já estou torcendo para você passar. Vamos comemorar junto. E vai passar. Vai ser muito legal. Vai passar. E é muito legal essa visão que o Mário trouxe. Pô, é a visão de recrutador. Estágio 50 a mais tá aí, gente. Não sou eu que estou falando, é só fazer as pesquisas. E o trainee tem ampliado, tá cada vez mais aberto, né? Acho que essa é a ideia, justamente.
Mas aí, Mário, quando você começou a prestar os programas, você começou em que época, que período prestar os programas? Eu comecei no final de setembro, começo de outubro do ano passado. Acabei perdendo alguns que depois eu olhava e falei, cara, se eu tivesse procurado uns 15 dias antes, né? De qualquer forma, era um pouco de ingenuidade, né? Porque acho também, tem uma coisa que a gente traz, eu não sei se o Felipe ou a Márcia concordam comigo, mas como a gente já tem uma certa bagagem, no começo eu cheguei com uma certa soberba, assim, pensando que era uma coisa mais ou menos tranquilo. Eu sou um cara disciplinado, sempre tive boas notas, estudei numa boa faculdade. O Felipe falou da superação dele, né? Começou no interior, aí saiu de casa para jogar basquete. O cara chega para prestar trainee mais velho, o cara, olha o que eu já fiz na vida, né? Isso aí vai ser fichinha. A Márcia também pensa, fui especialista um tempão, vou mudar para uma outra área, tiro de letra, já deve ter superado vários outros desafios. Então, essa questão que logo, hoje eu reconheço que mesmo que eu tivesse começado 15 dias antes, tivesse aplicado para aquelas empresas que tinham acabado de fechar os programas, eu não tinha a mínima chance. Eu não estava preparado. Depois eu percebi. Por mais, obrigado, Felipe, pelo elogio. Assim, o Mário de hoje, com certeza, é muito diferente do Mário lá do final de setembro e outubro, por toda a preparação já que eu venho fazendo. E quando chegar o meu sim, vou ter certeza que ainda vai ser muito melhor do que o de hoje, a não ser que aconteça amanhã, né, minha aprovação. Mas, enfim, mas eu acho que é isso. Assim, tá para chegar. Mas eu acho que é isso. A gente chega e a gente primeiro se ambienta. Então tem os medos, tinha essa minha soberba, que graças a Deus já deixei para trás, percebi logo que eu precisava baixar a bola. E tem aquele receio de saber se aquilo é mesmo para mim ou não. E aí, às vezes, você vê alguém... porque todo mundo não sei, mas quando você começa a prestar, você quer entrar em algum grupo de WhatsApp, algum fórum disso, você começa a interagir um pouco com outras pessoas. Aí você vê que alguém aprovou e a pessoa era mais nova, e você fala assim, puxa, a pessoa já conseguiu, ainda estou aqui. Bate um pouco de insegurança. A partir do momento que você evolui uma etapa... ou às vezes que você olha para trás e você falou do pitch, você compara um pitch seu de hoje e compara o pitch lá do final do ano passado, aí você fala assim, caramba, já tive uma evolução grande. É nisso que eu me apoio, né, nessas coisas que eu já percebo, dos meus primeiros erros, que conforme eu vou deixando um erro para trás, eu vejo que eu superei, ainda que não chegou o meu sim, parece que isso vai me fortalecendo. Com certeza. Né? E aí eu vejo histórias como a do Felipe, vejo histórias como a da Márcia, eu falo, caramba, tudo bem, são um pouco mais novos que eu, mas eles não têm nada daquele perfil que eu imaginava de trainee de antes, né? Eles são pessoas como eu, não são nenhum super-herói, são pessoas comuns. Né? Então, cara, vocês me inspiram, Felipe e Márcia. Que legal. E vou trazer uma história para te inspirar aqui também, hein? Eu comecei a Seja Trainee em setembro. Qualquer plano de negócios teria vetado lançar uma empresa de preparação de programas de trainee em setembro. Por quê? Porque eu comecei perdendo toda a alta temporada. Os programas naquela época abriam no início de agosto. E aí, quando era setembro, as pessoas foram começar a conhecer o primeiro cliente da Seja Trainee em dezembro. Então... foi na pior época possível de um plano de negócio, era começar no mês que eu comecei. E eu te falo o seguinte, a gente começa muitas vezes no tempo que é o tempo, aquele momento, e deu certo. Deu muito certo a Seja Trainee, sabe? Então, eu te digo o seguinte, que muitas vezes a gente recebe e escuta essas inspirações e segue num caminho por a gente ver e enxergar, falar, não, isso é possível, vou fazer dar certo, né? E eu acho que é um pouco desse processo. E o que eu ia perguntar para vocês, Felipe e Márcia, quanto tempo vocês prestaram os programas de trainees no mercado? Quanto tempo levou até o sim de vocês? Em 2020 eu prestei mais de 40 ou 50 processos de trainee. Todos eu fui negado. E é legal você perguntar isso, Luiz, porque cada etapa eu aprendi a mais. Sabe por quê? Se eu pego um balanço do que eu fiz, as primeiras eu não passava dos testes. Aí eu fiquei lá, vendo vaguinho lá no YouTube, estudando. Aí comecei a passar dos testes. Chegava nas dinâmicas, não passava das dinâmicas. E aí, então o que eu fui percebendo? Eu fui melhorando cada vez. E eu tive sorte aí em 2020, que o Itaú sempre era o último. Eu errava em um monte de outros lá e o Itaú tava ali, conseguia tudo que eu errei, não errava no Itaú. E aí acabei chegando na final, eu nunca tinha participado de uma final. Acabei errando lá, enfim, acontece. Falei mais do que eu devia, vamos dizer assim.
E aí, no ano seguinte, né, 2021, eu já estava trabalhando no Itaú, eles me convidaram para trabalhar lá, né? Então, eu estava trabalhando na parte de PJ, conquistando novas empresas. Você entrou como analista, a convite, do processo Na de verdade, trainee. Isso. Olhando como vaga, seria um analista, mas o nome lá eles colocam como gerente, porque eu atendia pessoas, né? Atendia novos clientes. Perfeito. Mas é como se fosse um analista pleno. Era a mesma vaga que eu tinha na empresa do setor automotivo. Então, o que acontece? Nesse ano de 2020, eu fui testando ali, fui estudando, né? Fui estudando o trainee. E aí eu lembro que quando eu estava indo para as fases, Luiz, do Itaú, eu estava super confiante, sabe? Porque eu já tinha bagagem de ter errado em algumas outras. Inclusive, em 2021, eu prestei alguns outros para ir testando, né? E tipo, eu lembro que a gente até conversou, Luiz, pô, não presta só o Itaú. Você quer muito Itaú, tudo bem, mas presta os outros só para dar aquela aliviada. E foi ótimo, obrigado pelo conselho. Foi ótimo, porque deu uma relaxada, sabe? Eu errei algumas coisas no outro, chegou no Itaú, que era o que eu mais queria, pô, deu tudo certo e acabei passando. Então foram 2 anos aí tentando, sei lá, mais de 50, 60 processos de trainee. E você, Márcia? Já eu, Luiz, foi em média assim, uns 8 meses realmente me aplicando, né? Eu me apliquei para uns 2 de analista, né? Aquela formação mais específica. E o meu foco realmente era Ambev, né? Eu tinha isso muito claro desde o início. Então, eu realmente me permiti até as experiências, como você sempre orientava, não se aplicar apenas a um, né? Como o Felipe também já falou. Então, eu tive essas experiências, né? Cheguei em uma final ainda, foi do SAS, mas eu realmente consegui aí, numa média de 8 meses, a minha aprovação na Ambev Tech, né? Que era o que eu realmente desejava muito, né? Que legal, que bacana. E o que vocês acham, e aí pergunta para o Mário também, que fez com que vocês persistissem nessa jornada? Porque eu sei que a jornada não é fácil, como o Felipe comentou, 50, 60 programas. Eu sei que da jornada da Márcia eu pude acompanhar um pouco de perto também, eu vi que não era nada fácil, do Mário acompanhar. O que faz vocês, o que faz as pessoas persistirem nesse sonho, no que ajudou vocês a seguirem nesse caminho? Luiz, assim, eu acho que a vida de ninguém é fácil, alguns têm alguns caminhos mais fáceis, mas de maneira geral, todo mundo acorda todo dia e tem muita luta pela frente, né? E na minha vida, eu acabo estabelecendo alguns marcos assim de conquistas que eu consegui, sabe? Aprovação numa faculdade pública, depois aprovação num concurso, e eu procuro cravar assim, alguns marcos na minha vida pessoal e profissional, para aqueles momentos assim que às vezes a gente está meio para baixo e tal, e a gente precisa de um gás, eu olho para minha trajetória e falo, não, você é o cara, você já conseguiu isso, conseguiu aquilo, vamos em frente. E para mim, essa coisa dos programas de trainee seria também como estabelecer um marco de um sucesso de transição de carreira, né? Então, essa seria a minha meta para mim, para minha realização pessoal. Mas, ao mesmo tempo, assim como hoje eu olho para a Márcia e olho para o Felipe e a história deles me inspira também, eu também penso muito em poder inspirar outras pessoas que, de repente, ou só conseguiram fazer uma graduação já tardiamente, ou que experimentaram uma carreira, fizeram uma primeira graduação, experimentaram uma carreira e resolvem fazer uma transição de carreira, e que essas pessoas percebam que ainda tem muito jogo pela frente. Como você falou, eu quero trabalhar, se Deus quiser, até pelo menos uns 70 anos, né? Se não mais. Então, eu estou só começando, e eu espero que as pessoas que também têm muita energia ainda e muitas ideias, que elas olhem o exemplo de pessoas com mais de 30 e que se desafiaram e conquistaram para também pensarem que é possível, né? Então, esse é meu outro propósito nessa jornada, ajudar pessoas também a acreditarem que é possível. E nisso você já está cumprindo, hein? Que eu tenho certeza que você já está inspirando muita gente já. Muito legal. Márcia? Então, Luiz, para mim o que me manteve assim determinada mesmo foi justamente o que o Mário tocou aqui, que é você rever os seus marcos, né? Você ter ali a clareza da sua trajetória, né? Você tomar posse da sua história. Então, você revisitar aquilo que você já conquistou, lhe dá um gás de você conquistar mais coisas. Então, eu tinha realmente também uma
uma determinação muito grande para fazer essa transição, porque era algo que eu queria muito, eu já não estava me encontrando mais na área que eu estava, então era algo que eu queria muito realizar, eu queria mostrar que eu conseguia fazer essa virada de chave, eu conseguia reaprender. Eu acho que o principal é você estar preparado para aprender novamente, né? A gente fala aprendizado constante, é o aprendizado para a vida toda. Principalmente nessa área que eu estou agora, uma certeza que eu tenho é que eu vou ter que aprender sempre, né? Porque a área de tecnologia, ela muda a todo momento, então isso a gente tem que ter na vida também. Então, se você está disposto a aprender coisas novas, se você realmente quer ter novas experiências, por que não, né? Você se desafiar, e se você realmente está desconfortável e sabe que pode fazer um pouco mais em uma outra área e pode aprender uma coisa nova, eu super apoio. Eu acho que a bagagem te dá a base para você saltar um pouco mais alto, né? Que incrível, Márcio. Estou emocionado aqui, viu? Vamos lá, Luiz. O que fez eu não desistir aqui vou até fazer uma metáfora aqui, ficar perto da fogueira. Gente, se quer ficar aquecido sobre o tema, fica perto da fogueira. O que quer dizer isso? Entre em contato com as pessoas que são trainees. Então eu mandava mensagem pro pessoal no LinkedIn. Você tem que ter tato ali. Pô, a pessoa ali passou, ela vai te ajudar. Eu lembro que eu entrei no grupo do Seja Trainee, e aí quando eu não passei do Itaú, eu falei, putz, será que é a minha idade? E aí tinha um cara lá no grupo, pode procurar lá, no grupo do Facebook, tem um cara que passou com 34 anos. Eu não lembro se ele é turma 2017, 2018, mas ele passou. Eu falei, poxa, se ele passou, eu posso passar. É ficar perto da fogueira, gente. É estar bem aquecido com o tema, ficar próximo das pessoas que passaram há pouco tempo, e ir atrás, sabe? Eu acho que isso é muito importante. E aí até anotei aqui, eu estava no happy hour ontem com o pessoal da turma, do trainee, e teve um cara que falou, tem 253 processos no LinkedIn. 253, Luiz. Nossa. Então, assim, o cara não desistiu. Não pode desistir, gente. Tem que acreditar. Quem não desistir vai conseguir. Essa é a ideia, entendeu? Tem que estar próximo da fogueira, tem que estar ali querendo, né? Não se afastar do tema, sempre estudando, né? Não pode estudar uma vez por semana. Todo dia um pouquinho. Eu acho que são esses pequenos hábitos aí que te ajudam a conseguir a sua vaga. Você se preparou e estudou em 2021, né, Felipe? Não foi só prestar o programa. Exatamente, né, Luiz? E aí você fica com aquele pensamento, poxa, eu entregava pizza, cara, será que eu vou conseguir? Tipo, eu era jogador de basquete, qual a chance de eu conseguir entrar como trainee, sabe? E isso não desmerece ninguém, isso só te ajuda a me dar mais força. Tudo que a gente passou, que o Mário passou, que a Márcia passou, que eu passei, me deu mais força para estudar e passar. E é isso, é a preparação. Então você tem que se automotivar ali, estar perto da fogueira para ir atrás da sua vaga. Cara, que fantástico. Olha, sensacional, um episódio muito tocante aqui pra galera. Muito legal de estar aqui com vocês, conversando, ouvindo as suas histórias. A gente está começando a caminhar para o nosso fechamento aqui, infelizmente. E eu queria pedir para vocês deixarem, pode ser um tipo de referência, um tipo de mensagem, um tipo de livro, o que vocês quiserem indicar aqui para a audiência, para as pessoas que possam inspirar as pessoas a se manterem, a seguirem nesse sonho como vocês hoje seguem esse sonho. Vai lá, Felipe, manda bala, segue aí. Bom, vou começar aí. Bom, gente, primeira coisa é acreditar, né? Eu acho que esse é o princípio de tudo. Se você quer chegar e ser o trainee, pessoas que já foram trainee, contem comigo, contem com o Luiz. Então, como referência aqui, eu colocaria, vou pensar aqui, Luiz, poxa, um livro, vou colocar um livro, O Poder do Hábito. Eu li esse livro em 2020, se não me engano. É no detalhe, gente, é no hábito ali, um pouquinho todo dia, que vai fazer você chegar na aprovação. Não é um dia estudando sem parar que você vai conseguir, é todo dia um pouquinho, O Poder do Hábito. Então leia esse livro, acredite que você vai chegar lá. Top, demais, muito legal. Márcia? Então, Luiz, eu diria para quem está tentando
entrar como trainee, como especialista, quem está querendo ir para essa jornada aí, é que primeiro você tem que ter clareza. Busque clareza em que área você quer se dedicar. E um livro que eu recomendo é da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Bom, eu não vou recomendar nenhuma leitura, mas eu conheço um pouquinho dos 2 livros que foram citados pelo Felipe e pela Márcia. Mas eu vou reforçar o ponto do foco que a Márcia falou, eu acho que é muito importante. Essa determinação que o Felipe trouxe também, eu acho muito importante. E a questão de se conhecer, de revisitar a sua história, de já ir pensando, principalmente para fases finais do processo, você precisa conhecer muito bem a sua história para conseguir trazer passagens ricas. Todo mundo tem histórias fantásticas. A gente precisa aprender a valorizar as nossas histórias. Então, acho que a Márcia também tinha falado, né? Olha para trás, olha para a tua história e procura... o Felipe também falou isso. E procura separar algumas passagens de dificuldade que você superou, passagens de conquista que você teve, passagens de momentos que você teve aquela sacada que ninguém imaginava e você resolveu situações aí mais complexas. Então, todo mundo tem muito disso para falar, mesmo em situações do cotidiano. E então, somando com foco e determinação, essa é a mensagem que eu deixo para as pessoas. Muito legal, gente. Muito bacana. Foi um episódio incrível, sensacional. Foi uma alegria enorme estar aqui com vocês. E se você gostou desse episódio, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Agradecer muito a participação, Felipe, Márcia, Mário. Foi sensacional estar aqui com vocês. Obrigado, gente. Obrigado. Até o próximo episódio. Continue nos acompanhando aqui no podcast Seja Trainee, gente. Um abraço a todos. Valeu.